Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira jornada online de engenharia industrial. Meu nome é Pablo e eu gostaria de falar um pouco a respeito de produtividade industrial para vocês. Bom, meu cargo atual é gerente de excelência operacional numa empresa multinacional americana e o meu trabalho está bastante relacionado a melhorias de processo e ganhos de produtividade. A minha formação é engenharia química na antiga FAINQ, atual USP de Lorena. Eu comecei trabalhando numa área de pesquisa e desenvolvimento dentro de uma multinacional alemã. Trabalhei por uns 4 anos nessa área de pesquisa e desenvolvimento. Depois passei a trabalhar numa área de engenharia de processos, na qual eu já passei a ter contato com a questão de produtividade, né? Já desde a da época de pesquisa e desenvolvimento já existia alguma apelo por isso, desde a concepção do produto para que ele pudesse logo de cara já ocupar o menor tempo possível no reator ou ter a maior produtividade possível. Mas o que nós sabemos é que isso pode ser melhorado com o tempo bastante. Bom, depois dessa área que eu trabalhei em engenharia de processos, eu mudei de empresa, passei a trabalhar nessa empresa atual, essa multinacional americana, e já nessa função de gerente de excelência operacional, né? Muita gente pode perguntar o que é isso, né? O que é excelência operacional? Bom, isso está ligado à produção com eficiência, né? Dentre as quais um dos pontos é produtividade, ok? Então, a palestra em si será sobre esse ponto em específico, produtividade industrial. Para quem não conhece, a produtividade a definição de produtividade, ela nos diz o quanto que a gente consegue fazer de um determinado produto por um intervalo de tempo, né? Isso está relacionado à quantidade por tempo. Então, isso pode ser, por exemplo, um output de uma planta contínua, por exemplo, uma quantidade de material que eu produzo por hora. Pode ser alguma coisa relacionada a processos batelada também, dentro da indústria química, mas também está relacionado a todas as indústrias que nós temos, indústria de base, alguma automobilística, qualquer tipo de indústria que produz alguma coisa que gera algum bem, pode medir a sua produtividade. E essa medição é em número de quantidade de material produzida, seja lá o que for, sei lá, o número de carros produzidos por dia, o número de peças produzidas, porca, parafuso que você produz num determinado dia, ou determinada hora, ou por mês, e algum outro bem que venha a ser produzido. As fábricas elas buscam uma produtividade mais alta, né? Porque nós somos continuamente pressionados para que nossos processos sejam mais eficientes, né? Se você tiver contato com algum tipo de literatura especial a respeito de produtividade no mundo, vocês vão verificar que, pelo menos no Brasil, esse fator produtividade, não só na indústria, mas em outras áreas da economia, essa produtividade é muito baixa, né, comparado com outros países de primeiro mundo e mesmo países que estão ao nosso redor, né, como Chile,
que é um país que tem uma produtividade alta em várias áreas. Então, nós buscamos isso para que a indústria, no caso dessa produtividade industrial que estamos falando, ela possa ser competitiva. O que é isso ser competitivo? Possa ter produtos mais baratos, produtos mais acessíveis, produtos em que o bem possa ser adquirido de uma maneira mais acessível para a população. Né? Quando a gente fala de produtividade ou aumento de produtividade, nós estamos falando sempre de redução de custos. Normalmente, para quem já conhece os custos de uma empresa, vocês sabem que existem os custos fixos e os custos variáveis. Custo variável está sempre ligado a alguma coisa que quando você produz mais, você aumenta esse custo. Por exemplo, energia elétrica normalmente é um custo variável numa indústria. Pode ser um custo fixo também, dependendo de como é realizada a atividade. Outros custos relacionados diretamente ao produto produzido podem ser considerados custos variáveis. Basicamente, matéria-prima, energia elétricas, outras energias como um todo, né? Consumo de combustíveis, todas essas são energias, são custos relacionados a custos variáveis. E temos os custos fixos, que estão relacionados a, por exemplo, o salário de cada empregado, custos inerentes da operação, custos de escritório, custos de contabilidade, de financeiro, custos relacionados à administração, custos relacionados à depreciação, por exemplo, né, de algum investimento, custo relacionado a alguma coisa que quando você deixa de produzir algum produto, você não consegue, você tem que pagar do mesmo jeito. Imagina uma empresa fechada, uma empresa parada sem produção e que você tem uma parcela desses custos que você tem que pagar de qualquer forma. Vamos supor, uma empresa que está em greve. Uma empresa está em greve, tem os custos dos funcionários, ainda tem os custos administrativos, aluguéis, seguros. Esses são custos fixos. E quando você tem uma produtividade maior, nós temos uma redução do custo fixo, porque esse custo fixo ele acaba sendo dividido pelo número maior de unidades, então ele reduz percentualmente. Mesmo nos custos variáveis, existe também esse fator relacionado à produtividade, em que nós conseguimos, por exemplo, ter efeitos de escala. Por exemplo, se nós conseguimos dobrar a produção de um determinado insumo que consome uma quantidade grande de energia. Se eu tiver uma produtividade, né, dobrada, como eu mencionei, eu posso ter acesso a um mercado de energia elétrica de maior volume, em que eu posso eventualmente pagar preços menores, negociar valor de quilowatt. E também relacionado a matérias-primas diversas, eu tenho condições de negociar melhor quando eu tenho maior volume. Então, mesmo em custos variáveis, nós podemos ter um impacto no custo do material final pelo aumento de volume produzido. Então, a parte relacionada aos custos basicamente está relacionado a esses pontos que eu mencionei. O dia a dia de quem trabalha com produtividade é bastante divertido, podemos dizer assim, porque via de regra não há rotina. Nós trabalhamos com projetos diversos, trabalhamos com questões diversas em que a gente sempre está buscando alguma coisa diferente, um meio diferente de produzir aquele produto, um meio mais econômico ou um meio mais rápido, né? Então, dificilmente você vai ter uma área
que mexe com produtividade industrial, em que você vai ter rotina. É óbvio que existe uma determinada quantidade de rotinas relacionadas principalmente aos controles que você tem que ter da sua própria área, principalmente relacionados aos os KPIs que o pessoal comenta por aí, né, os controles chaves, né, os controles chaves de performance. Então você tem que medir, né, como está indo a sua área também, e tem que saber e controlar. Muitas das vezes o pessoal da própria área de produtividade industrial é quem gerencia os KPIs de uma área produtiva, né? Ou pelo menos checa, né? Então essa seria a parte mais relacionada à rotina, que tem que haver. Existe necessidade de sistematização de qualquer área de indústria que seja trabalhada, né? Seja a área da qualidade, engenharia, processos, projeto, administração, gerência de planta, segurança, saúde e meio ambiente. Nós precisamos que essas áreas tenham um sistema de gestão, né? É muito conhecido o sistema de gestão da qualidade, ISO 9000, sistema de gestão de meio ambiente, a ISO 14000, a OSAS 18000. Então, a gente precisa ter um pensamento, precisa ter uma maneira de gerenciar a área pensando em sistemas de gestão, assim como acontece em outras áreas de uma indústria. Então, é importante que você tenha esses objetivos bem definidos. Qual é o objetivo da área? Como será, né, que a área vai ser avaliada, como vai ser medido também a produtividade dessa área. Então é importante para quem trabalha nessa área pensar nesse sentido, né? Como que eu vou demonstrar que a minha área vale a pena para a empresa? Vale a pena gastar, né, o dinheiro do meu salário, da minha equipe, para que a empresa melhore. Então isso tem que valer a pena para a empresa. Bom, alguns exemplos de produtividade que nós podemos falar a respeito de um produto que você produz ele numa determinada velocidade, em que você precisa ter em que você tem um aumento de demanda, por exemplo, e você precisa produzi-lo mais. Ou, por exemplo, uma planta em que você está com a capacidade tomada já e você tem demanda de clientes, demanda do comercial para aumento do fornecimento dos produtos, né? O caminho ortodoxo, né, das empresas, pelo menos no passado, era, bom, precisamos de mais produtos, vamos investir. Vamos fazer investimento num novo reator, numa nova linha produtiva, numa nova unidade. E esse é o caminho normal que as empresas tomam. Mas muitas das vezes, você simplesmente trabalhando com um aumento da produtividade, você consegue evitar determinados investimentos. Existe um exemplo claro da empresa que eu trabalho, em que a demanda de uma determinada área aumentou, a quantidade de material requerida a ser produzida aumentou muito, acima da capacidade de produção da área, e foi possível, através de trabalhos de aumento de eficiência, aumento da produtividade, trabalhos desde da raiz, né, desde da maneira como fazer o produto, até outras intervenções, como pequenos investimentos, aumento na capacidade de alguns pequenos equipamentos nesta área. Foi possível evitar o investimento numa duplicação de tamanho dessa área, né? Então,
O aumento de produtividade, o trabalho em cima de produtividade industrial ajuda a otimizar nossos ativos. E uma coisa bastante importante relacionada à produtividade industrial também é como nós fazemos essa medida. É muito importante que a produtividade seja medida da maneira correta. Existem várias maneiras de determinação de capacidades, determinação de ocupação de um ativo. Muita gente já deve ter ouvido falar de OEE, né? Overall Equipment Effectiveness. Isso é muito utilizado, é um termo muito utilizado dentro da indústria, principalmente indústria química, para determinação de capacidades, de equipamentos. Mas devemos levar em consideração não só o tempo ocupado no equipamento ou a produtividade padrão, para que a gente possa saber o quanto nós temos de capacidade na planta, né? Existem várias maneiras de você checar se a sua capacidade está realmente ocupada da maneira correta, né? Alguns deles podem ser relacionados como a determinação de o quanto de produtos nós estamos produzindo naquele espaço de tempo, né? Então, não só o tempo ocupado da unidade para fazer aquele determinado produto, como também o quanto que eu estou fazendo daquele produto. Existem metodologias científicas para que essa análise possa ser feita de uma maneira correta. Outras questões relacionadas também à manutenção, tempo de manutenção, manutenção corretiva, manutenção preventiva, são meios também de avaliar a produtividade e disponibilidade de uma área específica. E, então, é muito importante que essa avaliação seja feita da forma correta, para que você consiga saber se realmente a sua área está perto do máximo, você consegue somente pequenos incrementos, ou se você tem muito a ganhar naquela produção ainda. É importante estar atento a esse ponto. E uma coisa relacionada a ganhos de processo, a ganhos de produtividade, melhorias de processo como um todo, a gente pode avaliar que na maioria das empresas a realidade é que sempre existe a possibilidade de fazer melhorias. Eu não tive nenhum caso até hoje na minha carreira profissional em que eu cheguei em qualquer empresa que eu pudesse analisar a fundo algum processo, analisar algum fluxo de trabalho em que a gente não tivesse alguma oportunidade de melhoria. Sempre há oportunidade de melhoria para qualquer processo, seja ele mais complexo, seja ele mais simples, seja a oportunidade de melhoria de melhorias pequenas ou de melhorias grandes, sempre existe a possibilidade de melhorias. Processos mais maduros, mais robustos, com certeza o ganho que você vai obter vai ser menor. Para processos menos robustos, com certeza os ganhos são bem grandes. Mas o fato, e pelo menos sempre foi na minha carreira essa verdade, é que sempre tem coisa para ser feita, né? Eu às vezes brinco que na minha área tem trabalho para muitos anos, né? Se eu tiver competência de demonstrar essa necessidade para a empresa, eu vou ter trabalho até o fim da vida tranquilamente. Sempre tem o que se fazer, sempre tem coisas para se fazer. Então, é importante ter isso bastante em mente, ter no pensamento que a gente sempre tem o que melhorar, sempre tem um ponto de vista, sempre tem um caminho diferente para fazer uma determinada coisa e sempre tem um jeito de melhorar a situação atual. Bom, falando de ferramentas, eu comentei um pouco do OEE, mas existem várias ferramentas que vocês podem procurar a respeito de medição de produtividade.
Existe algumas ferramentas estatísticas que ajudam muito essas medições. Isso daí fica um pouco complicado citar muitas aqui, porque algumas são ferramentas específicas de cada empresa. Cada empresa hoje em dia pode desenvolver a sua ferramenta de medição. Existe na literatura também, se vocês procurarem, algumas informações a respeito de medições de produtividade, principalmente parte de engenharia de produção. Existe bastante informação a respeito disso. Também algumas entidades que são muito competentes para que uma pessoa possa desenvolver esse atributo, vamos dizer assim. Existe o Lean Institute Brasil, que eu já fiz alguns cursos lá, eu recomendo, acho que vale bastante a pena para conhecer o ambiente Lean. Lean, para quem não conhece, é fabricação enxuta, né? Lean Manufacturing. Isso é muito importante para que a gente conheça bastante as ferramentas para um aumento de produtividade. O Lean Manufacturing, ele fala das perdas que nós temos, né, numa produção, numa execução de uma atividade. Falamos muito das 7 perdas ou 8 perdas, desperdícios, né? Tem vários deles, mas um que eu posso citar aqui é excesso de produção, intelecto não utilizado, excesso de movimentos, né? Então é importante que a pessoa que esteja interessada em trabalhar com produtividade industrial tenha um conhecimento bastante abrangente de Lean Manufacturing, tenha um conhecimento bastante abrangente das ferramentas que o sistema de Lean Manufacturing nos oferece. Existem maneiras muito eficazes de analisar um processo, uma atividade, uma tarefa, para saber se aquela atividade está sendo feita da maneira mais correta possível, mais enxuta possível. Então, esse é um caminho, vamos dizer assim, excelente. É uma mudança de pensamento, uma mudança de cultura que ajuda bastante o profissional desta área a buscar e a entender e a ter ferramentas para fazer as análises necessárias das atividades da sua área, da sua empresa, para que sejam observadas as necessidades de melhoria. Então, é bastante importante essa questão. E também é possível recomendar também alguns outros cursos, né? A parte de engenharia de produção, ela é bastante ligada nisso. Existem algumas matérias específicas na graduação, mas existem alguns cursos de pós-graduação também oferecidos para engenharia de produção, muito bons, que vão tratar mais a fundo, se for a sua linha de pesquisa, sua linha de trabalho, né, esse tema. Né, programas de mestrado e doutorado, tem programa na USP, tem programa na Faculdade de Tecnologia de Campinas, em Limeira. Existem várias boas instituições em que é possível fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado nesta área. Então, é uma área pouco explorada ainda, né? Apesar de que a gente sempre ouve falar, mas profissionais que têm essa mente de melhorias, têm essa visão de melhorias com o trabalho, essa visão de melhoria contínua, mesmo sendo bastante empregada já nos sistemas de gestão de qualidade, segurança e meio ambiente, para a produção, para a produtividade, isso ainda é raro. Às vezes a gente vê alguns títulos, algumas pessoas, a gente com experiência, mas é muito raro você ter profissional assim no mercado em que você consiga contratar e que já esteja basicamente pronto. É muito difícil você ter esse perfil. Então,
é uma área importante, promissora, mesmo tendo em consideração que ela já existe há algum tempo, mas para o nosso contexto do Brasil, em que a produtividade ainda precisa ser bastante trabalhada, a produtividade em geral do Brasil é muito baixa, isso significa que tem muito trabalho para fazer. E que nós possamos ser os profissionais em que vamos fazer o Brasil mudar essa realidade, que a gente consiga fazer com que o Brasil seja produtivo, seja competitivo, que a gente consiga criar mais empregos e fazer com que os produtos brasileiros seja competitivo contra os produtos lá de fora, para os próprios brasileiros e também para que sejam fortes produtos para exportação. Então é bastante importante para o futuro do país, né, esse tema de produtividade. Bom, queria agradecer, né, a oportunidade de participar desse evento. É minha primeira vez falando a respeito de produtividade num vídeo desse daqui, mas é bastante legal fazer isso. Acho que é importante para que as pessoas tenham esse conhecimento, mesmo que seja mais básico aqui, resumido. E eu acho que é bastante importante para o futuro do Brasil que as pessoas pensem em produtividade, tenham a mente voltada para melhorias, não só melhorias de processo, melhorias na indústria, mas na sua vida, na vida de qualquer um. A gente sempre pode fazer melhor, a gente pode sempre ser melhor do que somos hoje, podemos sempre buscar algo de melhor para as nossas vidas. Então, quero agradecer a participação nesse evento e que vocês aproveitem não só essa pequena palestra que eu dei aqui a respeito de produtividade industrial, mas também as outras que temos nesse evento a serem oferecidas para vocês. Então, muito obrigado mais uma vez, um abraço e até a próxima.